Meus amigos, mais uma bateria de questões de direito eleitoral. Você que está fazendo concurso aí para o TSE unificado, promotor e juiz. Dessa vez a gente vai falar de domicílio eleitoral, tá? Domicílio eleitoral é muito importante, está lá na resolução 23659, artigos 37, 38 e 118 são os artigos mais importantes. Obviamente que o domicílio eleitoral está presente em toda a resolução, mas em destaque aí nesses artigos da resolução 23659, que é uma resolução nova, então a gente tem poucas questões dessa resolução, a 23659. Exatamente por conta disso, eu fiz aqui algumas questões, então são as questões inéditas que eu apresento lá para o pessoal no meu curso, no curso do TSE Unificado. Então, eu trouxe algumas questões que eu mesmo produzi com base nessa resolução 23654, claro, pensando em uma perspectiva de banca, né? Como é que a banca gostaria de cobrar esses assuntos. Vamos lá, primeira questão. Caio mora na cidade de Pouso Alegre desde quando casou com Maria, mas é natural do município de Boa Vista. Nesse caso, o domicílio eleitoral de Caio é necessariamente Pouso Alegre, né? Aquela velha história. Muito cuidado aí com necessariamente, que às vezes, né, muitas vezes dá a indicação de que a questão pode estar errada. Então, nesse caso, o necessariamente realmente está errado, porque diferentemente lá do direito civil, no direito eleitoral, o domicílio, ou seja, o local onde mora, onde a pessoa geralmente é encontrada, é apenas um dos elementos de vínculo para o domicílio eleitoral. Então, o domicílio civil não necessariamente é o domicílio eleitoral. Sempre dou o meu próprio exemplo. Durante muito tempo eu trabalhei em Manacapuru, uma cidade do interior do Amazonas, uma cidade metropolitana ali, morava em Manaus e tinha meu domicílio eleitoral em Belém. Por quê? Exato, deixa eu marcar algo aqui, né? Errado, né? Porque a segunda questão responde isso. Olha só. O domicílio eleitoral admite a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional e comunitário, tá? Grava aí, inclusive faz aí um esqueminha. Ó. Residencial, afetivo, familiar, profissional e comunitário. Ou, né, além desses cinco, ou de outra natureza que justifique a escolha daquela localidade pela pessoa para nela exercer seus direitos políticos. Então, a afirmativa está correta, né? Lembra que eu acabei de falar do meu caso aí? Eu trabalhava em Manacapuru, morava em Manaus, porque era uma região metropolitana, e tinha o meu domicílio eleitoral em Belém, porque eu sou paraense. Então, ou seja, eu poderia escolher qualquer um, poderia escolher Manacapuru, porque eu trabalhava lá, poderia escolher Manaus, porque eu residia em Manaus, ou poderia escolher Belém, que é de onde eu tenho um vínculo, vamos dizer assim, um vínculo familiar, inclusive um vínculo comunitário também. Então, além desses cinco elementos, qualquer outro que justifique. Então, repare que enquanto o domicílio civil ele é mínimo, né, porque o domicílio civil tem que ser o local onde você geralmente é encontrado, pode ser casa, pode ser trabalho, né? O domicílio eleitoral ele é um pouco mais largo, né? Porque além desses cinco vínculos aí, a gente tem ainda outra natureza que não necessariamente familiar, profissional, comunitário, residencial ou afetivo. Então, muito cuidado que o domicílio eleitoral não coincide, não é a mesma coisa do que o domicílio civil. Então, a afirmativa está correta, tá? Próxima questão ainda de minha autoria, né? Questão inédita. A transferência de domicílio eleitoral só será admitida se, dentre outras exigências, então, tinha um domicílio local e vou transferir para outro. Ocorre o transcurso de pelo menos um ano do último alistamento ou transferência, né? Se for o primeiro alistamento, o último ano do primeiro alistamento ou da transferência, e o tempo mínimo de 3 meses do vínculo com o município. Só lembrando que o vínculo pode ser afetivo, familiar, residencial. Então, a afirmativa está correta. Né? Por que está correta? Porque para que eu possa transferir o domicílio eleitoral, eu tenho que respeitar duas coisas. Eu tenho que esperar um ano do último alistamento ou de uma última transferência que eu fiz. Então, fiz um alistamento em fevereiro de 2022. Então, eu só posso transferir o meu título a partir de fevereiro de 2023. E além disso, eu tenho que ter, no mínimo, 3 meses de vínculo. Qual vínculo? Um daqueles vínculos lá, né? Afetivo, familiar, comunitário, residencial.
3 meses de vínculo com o novo local, né? Com o novo município. Então, tem que ser cumulativo. Aguardar 1 ano do meu último alistamento ou transferência e tenho que ter, na hora que eu for requerer, no mínimo 3 meses de vínculo com aquele município de destino. Então, a afirmativa está correta. Tá bom? Próxima questão. Joana, esposa de Caetano, policial federal, removido, então o policial federal foi removido há 30 dias, ou seja, fazia 30 dias que ele tinha sido removido do Rio de Janeiro para Tabatinga. Então, o Caetano foi do Rio de Janeiro para Tabatinga, ele era policial federal. Então, a Joana pretendia transferir o domicílio eleitoral da capital fluminense, então, portanto, do Rio, né, ela queria ir do Rio para Tabatinga. Do Rio para Tabatinga. Nesse caso, Joana terá que aguardar que esse vínculo se aperfeiçoe durante o prazo de 3 meses. Então, como regra geral, a questão está repetindo o anterior. Ela só está lá 30 dias, então ela teria que ter um vínculo de pelo menos 3 meses com o local e ela tem um vínculo de só 30 dias. Sem contar que se ela foi removida, se o esposo dela foi removido tem 30 dias, então ela também não tem 1 ano da última transferência. Aliás, ela pode ter, né? Porque ela pode ter sido removida, eles podem ter sido removidos, e ela já tinha um alistamento ou transferência há muito tempo. Agora, o que ela não tem são os 3 meses de vínculo com o local de destino. Então, nesse caso... Opa, deixa eu só fazer aqui. Então, nesse caso, a Joana terá que aguardar que esse vínculo se aperfeiçoe durante 3 meses. Essa seria a regra geral. No entanto, como a Joana ela é esposa de um policial federal, né? A Joana ela é uma esposa de um policial federal. Então, nesse caso, como exceção à regra 23659 traz essa exceção, então, familiares e servidores públicos, tá? Não só familiares como servidores públicos, militares, pessoas indígenas e safristas, né, que são pessoas que trabalham por meio de safra, não precisam cumprir esse interstício aqui de 1 ano / 3 meses. Então, a questão tentou montar uma pegadinha para você, cobrou uma exceção em detrimento aí da regra geral. Então, a afirmativa está errada porque ela não precisa esperar, já que ela está aí na exceção à regra. Tá bom, meus amigos? Tranquilo? Não esqueçam aí de curtir, comentar e compartilhar. Isso é importante para que o YouTube comece a entregar esse vídeo para mais pessoas. Isso acaba incentivando a gente. E aí a gente traz mais questões aqui para você se preparar para o teu concurso. Tá? Não se esquece, se quiser ir gabaritar direito eleitoral, seja para TSE unificado, juiz, promotor, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para um curso aprofundado aí de direito eleitoral, onde a gente faz aí o curso de eleitoral básico, depois a gente fala de súmulas do TSE e depois só resolução de exercício, inclusive resoluções de questões inéditas como essa que eu trouxe aqui para vocês. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.